Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o absolutismo francês e vimos que foi no governo de Luís XIV que a França atingiu o auge, atingiu seu apogeu de absolutismo. Foi após o governo de Luís XIV que o absolutismo francês entrou em queda, entrou em declínio, em função dos diversos conflitos que a França se envolveu por questões econômicas, culminando aí, gente, na Revolução Francesa de 1789. Então, o absolutismo francês ele vai ter fim em 1789, quando inicia a Revolução Francesa. Vou iniciar a correção da página 119. Na página 119, gente, tem duas fábulas, A primeira fábula de Esopo e a segunda fábula de La Fontaine. La Fontaine reescreveu algumas fábulas de Esopo. Durante o reinado de Luís XIV, ele vai se apropriar de recursos do Estado e vai financiar escritores, vai financiar academias de artes, palácios. E nessa efervescência desse tempo, vão surgir alguns personagens que vão se destacar, alguns dramaturgos, alguns pensadores, alguns escritores. No número 1 está falando o seguinte: pesquise em um dicionário os significados das palavras que você não conhece e anote-os. Eu trouxe aqui algumas palavras, tá, pessoal, que eu julguei que talvez seja desconhecida para vocês. É claro que pode ser sim que vocês as conheçam. Atúrdido, confuso, tonto, vil, insignificante, desprezível e frondosa, abundante, espesso, Aquela floresta abundante, aquela floresta frondosa, grande, exuberante, com copas altas, com muitas folhas. Número 2. Além do tema, quais semelhanças você encontra nas fábulas de Esopo e de La Fontaine? E quais são as diferenças entre elas? Ambas contam a história de um leão e um rato. As duas contêm uma conclusão, uma lição que pode ser aprendida ao final. Na fábula de Esopo, o texto é escrito em prosa, enquanto La Fontaine apresenta a narrativa em versos. Essa diferença de prosa e verso, gente, se vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar, tá bem? 3. Por que podemos dizer que os animais das fábulas representam os humanos? Que características tipicamente humanas você observa nas histórias? Justifique. Bom, esses animais, eles têm sentimentos, esses animais, eles têm características que são atribuídas aos humanos. Eles falam, eles sorriem, eles são dotados de sentimentos, gratidão, vontade e retribuição. Então, é isso que vai caracterizá-los, como se estivesse representando os humanos. 4. As fábulas possuem, em geral, uma moral da história, um ensinamento a ser transmitido. Na sua opinião, qual é a moral dessa fábula? Bom, na opinião de vocês, tá? Eu trouxe aqui apenas uma sugestão de resposta. A moral da fábula é que não devemos subestimar as pessoas. Por mais que pareçamos estar em vantagem em relação a elas, podemos precisar de sua ajuda em algum momento da vida. Número 5. Não se sabe ao certo sobre a vida de Esopo, que viveu na Grécia do século VI a.C. Naquela época, predominavam conflitos e disputas que desembocaram no estabelecimento da democracia em algumas polis gregas. Lembrando que polis gregas, gente, eram as cidades-estados, eram a forma como essas cidades se organizavam, eram cidades independentes. E na época de La Fontaine, como era a sociedade, a política, a economia e a cultura da França? Vamos lembrar, na época de La Fontaine, nós estamos falando do absolutismo francês, período em que predominou o absolutismo francês. Durante o apogeu desse absolutismo, que foi no reinado, no governo de Luís XIV, também considerado como Rei Sol, Luís XIV, gente, dono da famosa frase, o Estado sou eu, ele vai se inspirar nas teorias de Bossuet para governar, ou seja, ele vai acreditar, que o rei tem poderes divinos.
Na cultura vai predominar o luxo da corte, que era estabelecido no Palácio de Versalhes, que se contrapunha às duras condições de vida da população. Temos que lembrar que na cultura também foi estabelecido um idioma oficial, foi estabelecida uma religião oficial e normas de etiqueta, né, normas de convivência, para que os nobres, né, pudessem se diferenciar da camada mais baixa da população. Finalizamos, então, a nossa correção. Nós vamos dar continuidade, gente, ao conteúdo. A partir do livro de vocês, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que surgiram durante o governo de Luís XIV. Esses personagens são filósofos, escritores, dramaturgos. René Descartes, conhecido, né, pela frase penso, logo existo, é um filósofo, tá bem? Molière, um dos mais originais dramaturgos franceses, ele vai escrever sátiras e comédias. Racine, escritor e dramaturgo, ele vai se basear nos modelos gregos para elaborar suas tragédias, suas peças, né, teatrais. E Pascal foi um filósofo matemático, e Pascal, gente, ele vai criar a primeira máquina de calcular moderna. La Fontaine, já falamos de La Fontaine no exercício que eu corrigi. La Fontaine, gente, ele foi autor de inúmeras fábulas e ele teve um papel importante na educação do herdeiro da França, o herdeiro direto de Luís XIV. Muitas fábulas de La Fontaine ensinam como governar e garantir a submissão dos súditos aos interesses dos monarcas, porque La Fontaine se apropriou deste conhecimento para desenvolver as suas fábulas, para escrever as suas fábulas. Vamos agora partir para o absolutismo inglês, o Estado absoluto inglês. Primeiro nós temos que voltar um pouquinho lá na Idade Média para entender o contexto. Lá na Idade Média, em 1215, os nobres impuseram a Magna Carta ao soberano João I. Para quê? João I ele estava cometendo vários abusos. Então, os nobres, para barrar estes abusos, obrigaram ele a assinar essa Magna Carta em 1215. Então, a partir daí, o poder real ele se tornou limitado. A Inglaterra e a França, elas vão passar, gente, pela Guerra dos 100 Anos, como nós estudamos. Depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra vai passar por conflitos. Esses conflitos vão acontecer entre duas famílias, a família Lancaster e os Yorks. Vai se chamar Guerra das Duas Rosas, porque essas famílias elas serão representadas, né, o símbolo de representação delas, o brasão dessas famílias são rosas, branca e vermelha. É com o final da Guerra das Duas Rosas, gente, que o absolutismo inglês ele vai se consolidar com a dinastia Tudor. Henrique Tudor vai vencer essa Guerra das Duas Rosas e vai se tornar o rei soberano. Então, a partir daí, de 1485, a dinastia Tudor vai centralizar o poder e vai consolidar o poder, o Estado absoluto inglês. A dinastia Tudor vai permanecer de 1485 até 1603. Durante este período, um dos membros que vai se destacar, né, dessa dinastia será Henrique VIII, que tem o seu governo de 1509 até 1547. Quem foi Henrique VIII? Henrique VIII é quem fundou a religião anglicana. Lembra, lá na reforma da Igreja Católica, nós vimos que o rei inglês, a partir do ato de supremacia, vai dissolver, né, a Igreja e vai se tornar chefe da Igreja. Quem que era este rei inglês? Henrique VIII. Então, Henrique VIII, com o apoio do parlamento, né, ele vai se tornar chefe da igreja, vai fortalecer a igreja anglicana e vai fortalecer a centralização do poder. Após Henrique VIII, quem vai assumir o poder é a sua filha, Elizabeth I, que vai governar de 1558 até 1603.
Durante este período, o parlamento vai se tornar um instrumento nas mãos dos soberanos, né? Esse parlamento vai apoiar o soberano. Com a morte da Elizabeth I, gente, em 1603, ela não vai deixar herdeiros. Então, quem vai assumir o trono inglês será o rei da Escócia, Jaime I. E Jaime I pertence à família Stuart. Então, a partir daí, o governo inglês será pela família Stuart, pela dinastia Stuart. Jaime I, ele vai fazer uma perseguição religiosa, vai perseguir muitos puritanos. Os puritanos são os calvinistas ingleses. E Jaime I e seu filho, gente, seu sucessor, Carlos I, vão entrar em vários atritos, né, com o parlamento, tentando fazer a consolidação do poder absoluto na Inglaterra. O parlamento vai discordar, o parlamento vai barrar esse governo quando é Carlos I. Como assim? Durante o governo de Carlos I, vai haver um conflito direto com o parlamento. Por quê? O parlamento vai ser contrário às perseguições. O parlamento ele é formado, em sua maioria, por puritanos. Então, em virtude dessas perseguições religiosas e dos diversos tributos que são cobrados pelo rei Carlos I, o parlamento vai criar uma medida, vai criar a petição de direito. Em 1628, para que vai criar essa petição de direito? Que também ficou conhecida como Segunda Carta Magna, para barrar, para limitar os poderes do monarca. Só que Carlos I não vai concordar. O que ele vai fazer? Ele vai fechar o parlamento em 1629. Então, o parlamento ele vai ser retomado apenas em 1640. Diante de todos esses conflitos, gente, e da insistência, né, do soberano Carlos I em impor a religião anglicana e cobrar diversos impostos, vai haver uma guerra civil. De um lado terão os cavaleiros que vão apoiar Carlos I e de outro lado vão ter os parlamentares, né, chamados de cabeças redondas. Cabeças redondas, gente, uma curiosidade, era a forma como eles cortavam o cabelo, tá? Os reis e os nobres que o apoiavam tinham o cabelo mais longo, enquanto os puritanos, que faziam parte do parlamento, tinham o cabelo mais curto. Essa guerra civil ela vai chegar ao fim em 1649, quando os cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell, vai vencer este conflito e o parlamento vai aprisionar, julgar e mandar executar Carlos I. Então, em 1649, vai ser abolida a monarquia e vai ser estabelecida como forma de governo a república, sob a liderança de Cromwell. Enquanto existe a República Puritana, né, sob a liderança de Oliver Cromwell, a Inglaterra vai se tornar uma das maiores potências econômicas da Europa. Porque uma das principais medidas de Cromwell será os atos de navegação, consolidando, né, o poderio inglês, o comércio inglês com os outros países. Inclusive, durante este período, a Inglaterra vai entrar em conflito com a Holanda, mas vai acabar vencendo também. No governo de Cromwell, gente, ele vai estabelecer uma ditadura. Vai causar insatisfação entre a nobreza, entre os ingleses, entre o parlamento, e em 1658 ele vai morrer. Então aí vai ter fim a República. Não exatamente aí, porque com a morte de Cromwell, quem vai assumir o poder será o seu filho. Só que ele não vai conseguir sustentar a República. Então, em 1660, o parlamento vai coroar Carlos II, vai retomar a monarquia. Carlos II, vamos lembrar, ele é membro da dinastia Stuart, ele é filho, né, de Carlos I. O Carlos I foi aquele que foi executado.
Então, a partir daí, tem a restauração da dinastia Stuart e vai acontecer a Revolução Gloriosa. Lembra que eu falei para vocês que o absolutismo inglês, em muitos momentos, vai entrar em atrito com o parlamento? Então, Carlos II ele vai se comprometer a respeitar a Magna Carta, mas na realidade ele não vai fazer isso. Então, ele vai adotar diversas medidas tentando restabelecer o absolutismo na Inglaterra. A partir daí, o parlamento ele vai se dividir em dois partidos. Um partido que vai apoiar o parlamento e um outro partido que vai apoiar o monarca. Em 1685, com a morte de Carlos II, o trono inglês vai ser assumido por Jaime II, que é um primo dele. Que é seu irmão, na verdade. Desculpa, gente. Jaime II é irmão de Carlos II. Por quê? Carlos II não vai deixar herdeiros. No governo de Jaime II, os atritos com o parlamento vão aumentar. Jaime II ele é defensor do absolutismo político e da religião católica. Então, os dois lados vão se opor a Jaime II. Quando isso acontece, eles vão se aliar a Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, ele é protestante e ele é marido de Maria, filha mais velha de Jaime II. Maria também é protestante. Então, em 1688, Guilherme de Orange vai invadir a Inglaterra, Jaime II vai fugir para a França e vai pôr fim à monarquia. Então, Guilherme vai ficar com a coroa inglesa, né? Vai assumir o título de Guilherme III e vai jurar a Declaração de Direitos. São diversas leis restringindo o poder do monarca. Ele vai se comprometer a respeitar o poder do parlamento e as leis que vão garantir as liberdades individuais e que vão limitar a autoridade da realeza. Também vai determinar o ato de tolerância. Esse ato de tolerância vai estabelecer a liberdade religiosa. E, por fim, gente, acaba-se, né, o absolutismo inglês e inicia-se, né, um período de moderação entre a burguesia e a nobreza. Então, vai triunfar o regime parlamentarista. Finalizamos, né, o absolutismo inglês. Agora nós vamos falar sobre uma questão que deve ser discutida, que é a participação das mulheres no antigo regime. Nós percebemos, né, quando estudamos, que na Idade Medieval as mulheres já não tinham tanta participação social, participação econômica e nem participação política. E essa situação vai piorar ainda mais, gente, durante o absolutismo, durante o antigo regime. As mulheres elas não vão aparecer como protagonistas, com exceção, né, da Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII, que governou a Inglaterra. Mas nenhuma outra mulher vai exercer essa participação assim, de forma ativa, né, na política. Claro que algumas mulheres elas vão se destacar por fazer resistência a esse tipo de sistema, podemos dizer assim. Nessa imagem aqui a gente observa uma criança, uma menina, né, vendo a mãe trabalhar, para aprender o ofício, para aprender a ser uma dona de casa. Eu quero chamar a atenção de vocês para a vestimenta da criança. A criança está vestida como se fosse uma pessoa adulta, né? Já inserindo nessa criança a ideia de aprendizado, de entender que ela vai crescer, que ela vai ter um marido, né, que vai atender aos anseios de seus pais e que ela não vai ter a sua liberdade. Então, essas mulheres, elas se casavam de acordo com os interesses dos pais, e após serem entregues ao marido, deviam-lhe, né, total obediência. Algumas mulheres vão surgir tentando romper essas barreiras. Essas mulheres são Louise Labé e Marie de Gournay.
Essas mulheres, gente, que eram insubmissas, que não seguiam, né, este padrão de submissão aos pais, ao esposo, ou de submissão à própria igreja, elas eram perseguidas, elas eram julgadas, né, elas eram consideradas como bruxas. E várias mulheres neste período foram seguidas, foram julgadas, né, pela Inquisição, foram acusadas de bruxaria. Ainda hoje, né, a gente vê, a gente percebe, a gente sabe que a participação da mulher na sociedade ainda não está de acordo com o ideal, como deveria ser. Ainda há muito o que se alcançar, muito o que se conquistar. Nós vimos que a participação da mulher na política ainda é muito pouco, né? Quando eu falo participação, gente, é a ocupação de cargos, tá? Cargos de direção, de executivos, é muito pouco ainda. Como eu falei, ainda tem muito o que conquistar. Bom, eu vou finalizar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas atividades estão no livro. Uma dica que eu dou para vocês. Faça uma linha do tempo, do absolutismo francês e do absolutismo inglês. Anotem as principais datas e os acontecimentos, porque é muita informação, tá bem? A atividade para ser feita são as páginas 123, 125 e 127. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.